venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Diga aí, cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, nós te adoramos pela tua preciosa e maravilhosa palavra, que nessa noite ela seja alimento sólido para nossas vidas, que ela seja agente de transformação, de posicionamento, de conscientização para nossas vidas. Precisamos, ó Senhor, viver direcionado pela tua palavra, precisamos reger as nossas vidas, ó Pai, direcionado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é aprender a descansar em Deus, amém? Aprender a descansar em Deus. Quem sabe você é um pouco menos enérgico do que eu sou acostumado a ser em minhas pregações. Costumo gritar, costumo dar alguns gritos aí, para acordar o povo, mas quem sabe hoje não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O último culto que eu preguei aqui, eu preguei sobre termos cuidado com as distrações, porque elas podem nos afastar de Deus. E hoje o que eu quero falar para vocês também é sobre algo que pode te afastar de Deus, que é o cansaço. O cansaço pode te afastar de Deus. Por Cristo e coincidência, eu não vim no culto quinta-feira, porque eu estava na Glória do Oeste, mas o pastor Edinho falou alguma coisa acerca de cansaço aqui também na quinta-feira. Porque ele disse que no culto hoje, disse hoje no treinamento de manhã, que ele falou alguma coisa sobre cansaço, e no treinamento também ele falou acerca de cansaço. Eu falei, meu Deus, mas o senhor quer que eu fale sobre cansaço também? Aí, eu falei assim, não, se o senhor quer que eu fale, é porque o senhor quer continuar falando acerca do cansaço. Então vamos falar acerca do cansaço. E eu pergunto a você, quem aqui já não deixou de orar? Quem aqui já não deixou de ler a Bíblia, vir ao culto, orar a célula? Quem já não deixou de participar de uma vigília, participar de um treinamento como esse por conta do cansaço? Vou dizer, estou cansado. Eu não vou na célula hoje porque estou cansado, não vou no culto hoje porque estou cansado. Quantos de vocês já não agiram dessa forma? Aí eu fui pesquisar alguma coisa relacionada ao cansaço, e segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela disse que 70% da humanidade está vivendo um colapso emocional. Isso devido ao cansaço físico e mental. E dessas pessoas a qual elas pesquisaram, a maioria delas estavam cansadas, mas estavam fazendo aquilo que gosta. Fazendo aquilo que gosta. Mas quando tira um tempo para descansar, não consegue descansar. A mente está tão acelerada, que hoje nós dormimos e acordamos, pensando naquilo que vamos fazer. Pensamos nos problemas que temos que resolver. Você dorme, você coloca a cabeça no seu travesseiro, você fala, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Amanhã eu tenho que resolver isso, isso e isso. Não consegue, a mente não consegue desligar. Mas eu não estou falando isso para pessoas que não têm tempo para descansar e nem aonde descansar. Olha, pastor, eu estou cansado porque eu não tiro férias. Eu estou cansado porque eu trabalho 365 dias por ano. Não, meus queridos, não é só você não. Tem pessoas que tiram férias regularmente. E ainda assim continuam cansadas. Ainda assim coloca a sua cabeça no travesseiro e não consegue descansar. Deita cansado e acorda cansado. Deita pensando nos muitos afazeres e continua, acorda pensando nos muitos afazeres. Está tomando café e pensando, olha, daqui a pouco eu já estou atrasado. Eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo.
Pessoas que têm tempo para descansar, tiram férias regularmente, pessoas mas não conseguem desligar do trabalho, não conseguem desligar dos problemas da empresa, dos problemas familiares, pastores que não conseguem desligar dos problemas da igreja, do ministério. Tem muitas pessoas assim, estão cansadas, estão sobrecarregadas, e não conseguem tirar um dia de descanso. E o que Deus falou comigo, meus queridos, é que nós precisamos aprender o poder do descanso, o poder de descansar em Deus. Nós só vamos descansar quando nós aprendermos a descansar em Deus. Agostinho disse que o meu coração só descansa quando em ti descanso, ó meu Deus. Isso é fato. Isso é verdade, que só eu e você vamos descansar quando aprender a descansar em Deus. O que adianta você tirar 30 dias de férias e não desfrutar das suas férias? Por quê? A sua mente não consegue descansar. Você fica mais entediado. Mais entediado quando você está parado ou viajando, do que estivesse trabalhando. Porque parece que o trabalho se torna o seu refúgio, o trabalho se torna um lugar onde você se sente menos afligido, menos aflição, por os problemas que englobam a sua vida. O descanso, ele não está relacionado à ausência de trabalho, meus queridos. Ou tirar férias regularmente, ou visitar paraísos naturais, conhecer países e países. Todo ano você vai conhecer o país, todo ano você vai conhecer um paraíso natural que você não conhece. Dentro do Brasil, fora do Brasil, praias maravilhosas, não está relacionado a isso. O descanso está relacionado ao lugar que você escolheu para viver e com quem viver. Salmos 91, no verso 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Ou seja, o descanso que tantos nós precisamos está em Deus. Está em Deus. O trabalho, ele faz parte da minha e da sua vida. Deus, ele diz em Gênesis 3,19, que o homem viverá do suor do seu rosto, ou seja, o homem tem que trabalhar. O ser humano tem que trabalhar. É de lá que ele tira o sustento. É de lá que ele vai dar um conforto para a sua família. É de lá que ele vai tirar os privilégios ao qual a sua renda dá. É do seu trabalho. Então o trabalho não está relacionado, o descanso não está relacionado à ausência de trabalho, a tirar férias, não. Está relacionado ao lugar que você escolheu para viver, e com quem viver, ou seja, dentro da sua casa, com a sua família, é o melhor lugar para você descansar, quando você aprende a descansar os seus problemas em Deus. É somente isso. Pastor, eu viajei, parece que eu estou mais cansado. Por quê? A mente não desliga. A sua casa é o seu refúgio, é o melhor lugar que tem para você descansar, é a sua casa. A sua família são as pessoas que vão promover esse descanso para a sua vida. Nós só encontramos o descanso que nós precisamos quando nós descansamos em Deus. E que quando você olha para a Bíblia e você vê que todos os assuntos abordados na Bíblia, nós devemos pôr isso em prática em nossas vidas. Não adianta você saber que deve descansar em Deus e não descansar. Não adianta você saber que isso é pecado e renunciar. Você tem que renunciar. Então, tudo que nós sabemos, nós temos que praticar. O descanso começou desde o princípio, Deus mostrando para nós acerca do descanso. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, com 6 dias, e no sétimo,
descansou. Ué, pastor, então o senhor disse que Deus estava cansado? Não, isso não significa que Deus tem as mesmas limitações que eu e você tem. Porque em Isaías 49:28, prova diz que Deus não se cansa e não se fatiga. Então Deus não se cansa. Pastor, então Deus, isso significa que Deus cansou do trabalho de fazer? Não cansou. Porque em João 5:17, o próprio Jesus diz que o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, Deus não parou de trabalhar. Deus trabalha. Então o descanso não está relacionado à ausência de trabalho. Deus criou o homem no sexto dia. Olha para você ver na sua Bíblia. No sexto dia Deus criou o homem. E no sétimo descansou. Eu imagino que o homem disse: Senhor, e agora o que eu tenho que fazer? E Deus lhe disse: olha, tem muita coisa para fazer, mas primeiro aprenda a descansar em mim. Não foi uma coincidência Deus fazer um homem e no sétimo dia já dá descanso a ele. Tem muita coisa. Por quê, pastor? Porque quem ia dar instrução para o homem? Era Deus. Então hoje eu não quero saber de nada. Descansa, aprenda a descansar em mim. Isso é uma coisa difícil para nós, é aprender a descansar em Deus. Mas por que, pastor, que Deus, logo no primeiro dia de trabalho, permitiu que ele descansasse? Porque o descanso te prepara para um propósito maior. O descanso te prepara para um propósito maior, meu querido. Deus tinha um propósito maior para o homem do que trabalhar. Deus tinha um propósito maior para o homem. Qual que era o propósito do homem para Deus? De Deus para o homem? Se relacionar com Deus. O primeiro dia do homem foi para estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, antes do seu trabalho, você deve se relacionar com Deus. Você deve ter uma vida de comunhão com Deus. Qual que é o seu relacionamento com Deus? Superficial ou é profundo? O homem tem que ter um relacionamento profundo com Deus. É através do relacionamento do homem com Deus que o propósito de Deus se cumpre na vida dele. Preste atenção. Em 2 Samuel 7, no versículo 1 e no versículo 2 diz: e aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos, de todos os inimigos ao redor. Quem deu descanso a Davi dos inimigos, dos filisteus, dos amonitas, dos amalequitas? Quem que deu? Deus que deu o descanso. Davi morava no palácio. Por que Davi estava no palácio? Porque Deus deu descanso. Deus falou assim: olha, inimigo nenhum vai chegar aqui para te atacar, para guerrear com você não. Pode descansar. Aí a Bíblia continua dizendo: o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus encontra-se numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação. Preste atenção. As guerras, as batalhas te faz forte, mas é no descanso que você se torna sábio. Enquanto Davi estava no campo de batalha guerreando, ele só pensava em sobreviver, mas foi quando Deus colocou ele no descanso, que Deus deu a visão a ele, que ele deveria construir um templo para a habitação do Altíssimo, para a arca do Senhor, para a arca da aliança. Não foi num campo de batalha que Deus deu a visão para Davi.
Foi no seu descanso. No descanso de Deus. Porque enquanto ele lutava, enquanto ele batalhava, ele lutava para se sobreviver e para proteger os seus soldados, proteger os seus familiares. Talvez eu estou aqui diante de pessoas que estão trabalhando tanto que não tem tempo para descansar. E o que você está fazendo está dando mal para sobreviver. Aqui o seu faturamento mal dá para você pagar as contas, para honrar seus compromissos. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido? Descansa em mim. Porque é quando você descansa em Deus, que Ele pode te dar uma visão que pode mudar a sua história. Trabalhar é necessário, empreender é necessário. Sim, sem dúvidas, seria uma loucura da minha parte dizer para você que não, mas seria mais loucura ainda dizer para você que descansar não é necessário. Até parece que quando nós falamos assim, surge algo que nós queremos que a igreja não trabalhe, né? Todo mundo viva sem trabalhar. Não existe, meu querido. Não existe isso. O que nós queremos ensinar à igreja é que a igreja deve trabalhar, a igreja deve empreender, a igreja deve ter sonhos, realizações, conquistas, mas a igreja deve entender que é Deus que promove isso. É Deus que promove tanto o realizar quanto o querer. Filipenses diz isso. É ou não é? A sua habilidade, ótimo, a Davi era habilidoso. Guerreiro, homem forte. Mas foi no descanso de Deus que Deus deu uma visão para ele. Olha o que Jesus diz em Marcos 8:36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas usam esse texto para falar sobre o plano da salvação, mas Jesus aqui não está falando do plano da salvação. A alma que significa psique. Psique se refere à totalidade da mente, tanto o consciente quanto o inconsciente. Se você for ver na Nova Tradução Transformadora, na NVT, ela vai dizer assim, ó: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou seja, a palavra alma aqui está se referindo à essência da vida. A essência da vida. Não é você perder a salvação não, meu querido. É você perder a essência da vida. Qual que é a essência da vida do homem? Qual foi o plano, o propósito de Deus criar o homem? Para se relacionar com Ele. O que Deus ia fazer lá no Éden? Nas variações do dia? Se relacionar com o homem. Esse era o plano do Deus para o homem, se relacionar com o homem. Não era só trabalhar não, meus queridos. Se relacionar com o homem. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aos discípulos? O que adianta o homem trabalhar e perder a essência da sua vida? Perder o relacionamento comigo. Perder a saúde física, a saúde mental. Trabalhou tanto, conquistou o que pretendia, realizou todos os seus sonhos, está com muito dinheiro, mas agora está perturbado, não consegue descansar, perturbado, deita perturbado, acorda perturbado. O que é perturbação, pastor? A ausência da paz, não consegue encontrar a paz. Trabalhou tanto, construiu um império, mas o império não compra a paz que precisa. Trabalhou tanto, perdeu a saúde, o dinheiro não consegue comprar a saúde. O dinheiro só vai servir para tomar 7 ou 8 remédios por dia. Tudo que tem trio, toma. Rivotril, trio parada dura, tudo trio. É ou não é?
fica doente da mente, fica doido. Que adianta? É o que Jesus estava dizendo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e ficar doido depois? Em minhas palavras, Jesus não ia falar isso porque Jesus media as palavras dele. Eu não meço as minhas palavras. O que adianta? Não é isso? A ausência de paz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um ser humano, não permite ele descansar. Não tem mais nada que é precioso para a nossa vida do que a paz. Quando eu chego numa casa para visitar uma pessoa, eu falo que a paz do Senhor esteja sobre esse lar. É isso. Até o projeto que nós temos aqui é o projeto Casa de Paz. É ou não é? Projeto Casa de Paz. Vamos levar paz para as pessoas. E se você pergunta para uma pessoa, o que você precisa na sua casa? Pastor, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Porque é a paz que transforma um ambiente saudável. É a paz. Pastor, debaixo do meu colchão tem 10 milhões de reais. Se você não tiver paz, serve para nada aqueles 10 milhões, a não ser para comprar o Rivotril. A não ser para comprar o Rivotril. Se você não tiver paz. Mas Jesus também nos ensina a descansar, não é só Deus não, Jesus também. Pai e o Filho ensinam a descansar. Olha lá, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículos 6 a 13. Jesus enviou os seus discípulos em 2 a 2 e lhe deu autoridade para pregar a palavra, expulsar demônios e curar os enfermos. Não é isso? Mas lá no versículo 30 e 31, eles voltam. E presta atenção o que diz. Os apóstolos se reuniram a Jesus, eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Sabe o que eu estou falando com alguém aqui? Pessoas que estão trabalhando, não tem tempo nem para comer. Eles foram evangelizar as pessoas, curar os enfermos, voltaram, mas tinha tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Não diferente de outras pessoas que não têm tempo para comer. Chega em casa, engole o arroz, o bife, o feijão e prancha fora. Não tem tempo para comer. Eu tenho que trabalhar. Aí o que Jesus disse? E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pastor, por que Jesus disse isso? Por que Jesus ensina o discípulo a descansar? Aí eu fui navegar na Bíblia. Por quê? Porque uma pessoa cansada, um crente cansado, um cristão cansado, ele negocia os valores e princípios inegociáveis. Quem lembra de Esaú? Gênesis 25. O que a Bíblia fala? Esaú estava onde? No campo. Esaú chega em casa o quê? Exausto, cansado. E o seu irmão Jacó tinha feito ali um guisado, um ensopado de lentilhas, que Esaú amava aqueles ensopados, que era a melhor comida que Esaú gostava. Aí Esaú disse a Jacó: me dê um pouco desse ensopado. Aí Jacó disse: primeiro me vende o direito de filho mais velho. Ou seja, me vende o direito da primogenitura, de filho mais velho. Esaú tão cansado, tão exausto, faminto, que ele disse: estou quase morrendo. Que importa isso para mim? Quantas pessoas próximas de nós estão agindo como Esaú? Negociando como inimigo princípios inegociáveis. Como, pastor? Quantas pessoas que estão cansadas estão se afastando da presença de Deus? Princípio inegociável. Quantas pessoas, por estar cansado, não vêm ao culto?
Princípio inegociável. Quantas pessoas, por estar cansado, não vai à célula, não participa das vigílias, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra? Princípios inegociáveis para um crente. O crente que não congrega, o crente que não lê a Bíblia, o crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não participa de vigília, de treinamento, de ensinamento, é crente que está negociando princípios inegociáveis. Quantos crentes estão negociando valores inegociáveis? Como, pastor? Não dando atenção para sua família. Cansado, não dá atenção que o filho merece. O filho chega, quer brincar, está cansado. Não, filho, não, pai está cansado, pai está cansado. Pelo amor de Deus, vai lá encher o saco da sua mãe. Não dá atenção, não aproveita a melhor fase do filho. Amanhã ou depois é ele que não quer você, rapaz. Hoje é você que não quer ele. Amanhã ou depois é ele. Ficou adolescente, aí você quer, ai meu filho. Não, pai, não quero. Estou cansado, estou exausto, trocando valores e princípios inegociáveis por conta do cansaço. O texto que lemos, Mateus 11, 28, há um convite de Jesus para mim e para você. Que está cansado, está exausto, assim como Esaú, está negociando princípios e valores inegociáveis. Jesus nos convida, a quem está cansado, a quem está sobrecarregado. Ele diz: venha até a mim, que eu vos darei descanso. Mas eu olhei nesse texto, eu tenho uma Bíblia, eu já falei para vocês que eu tenho várias Bíblias, e uma Bíblia que eu gosto muito é a Bíblia Mensagem. E a tradução dessa Bíblia é fantástica para esse texto, de Mateus 11, versículo 28 a 30, presta atenção, como a Bíblia Mensagem traduziu: vocês estão cansados e afastados da religião. Presta atenção, Jesus dizendo, vocês estão cansados e afastados da religião. O que Jesus nos mostra aqui? Com tanta clareza que o cansaço tem poder para nos afastar da presença de Deus. Ou seja, vocês que estão cansados e afastados da presença de Deus. É Jesus dizendo. Ou seja, Jesus nos mostra com a clareza tão grande, que está dizendo, vocês que estão cansados, estão afastados da presença de Deus. Ele mostra que o cansaço nos afasta da presença de Deus. Aí ele continua dizendo, venham a mim, ande comigo e irão recuperar a vida. Isso aqui que Jesus nos mostra aqui, que uma pessoa cansada, ela afasta da presença de Deus, e quando ela afasta da presença de Deus, ela está morta, porque se tem que recuperar a vida, está morto, não é isso? Está morta, afastou da presença de Deus, cansou, afastou, está morta. E ele diz, venham a mim, que só eu posso te dar a vida novamente. Meu querido, Jesus estava dizendo, vem a mim, porque eu tenho poder para te dar vigor, eu tenho poder para restaurar o seu cansaço, eu tenho poder. Era isso que Jesus estava dizendo. Aí ele continua, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Ou seja, meu querido, ninguém nasce aprendendo a descansar em Deus. O descanso em Deus é desenvolvido. O descanso em Deus, nós temos que aprender a descansar em Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é aprender a descansar em Deus. Nós temos que aprender a descansar em Deus. E para isso, o que nós precisamos, pastor? Há um princípio preponderante que se chama confiança. Nós só vamos descansar em Deus quando aprender a confiar em Deus. Salmo 37:5 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, ele tudo
Amém? Então é Deus que faz, meu querido. É Deus que realiza. Mas para isso nós precisamos descansar em Deus. Ou seja, Jesus estava convidando: vem, descansa em mim. Descansa. Está cansado, está sobrecarregado, vem. Mas Jesus continua: caminhe e trabalhe comigo e observe o que eu faço. O que Jesus estava dizendo? Eu sou a maior referência para vocês. Referência não sou eu. Referência não é o pastor Edinho, não é o Luciano Subirá que você gosta, Hernando Dias Lopes, Jossimayer, Camila Barros. Não é. A referência para o cristão é Jesus. Se Jesus fez, nós também temos que fazer. Se Jesus ensinou, nós temos que aprender com Jesus e praticar o que Jesus nos ensinou. Venha, caminhe comigo, observe o que eu faço. Eu estava dizendo: eu sou a maior referência para vocês. Em Marcos 6, no versículo 31, ele diz: venha, vamos parar e descansar um pouco. Se Jesus fez isso, cabe a nós também fazermos. Você não é de ferro, meu querido. Você não é de ferro. Você não é um robô, você não é uma máquina. Você é templo e morada do Espírito Santo. E o que você está cuidando com esse templo? O que você está fazendo com esse templo? Está destruindo esse templo? Está acabando esse templo? Deus não mora em ruínas. Deus não mora em ruínas. Deus mora em templos edificados. Aí continua dizendo: aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja pesado ou impossível demais. Sejam meus companheiros e aprendam a viver com liberdade e leveza. Leveza aqui não significa ausência de peso. Fui pesquisar. No grego não significa ausência de peso. Leveza, a leveza que Jesus se refere aqui é o conforto, a paz, o descanso em meio à sobrecarga da vida. Jesus, ele dizia para o discípulo: olha, em meu trabalho árduo, em meio aos dias de luta, em meio aos dias de batalha, você vem a mim, que eu vou te confortar, que eu vou te dar descanso, que eu vou promover a paz. É isso que nós devemos aprender. Descansar em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio ao trabalho. Deitar e dormir. E descansar. Porque Deus está cuidando de nós. Sabe o que Jesus estava dizendo aos discípulos? Jesus estava dizendo que Ele transformaria todos os fardos, todas as lutas, em uma oportunidade de descanso. Era isso. Tudo que você está passando, meu querido, quando você aprende a descansar em Jesus, aprende a descansar em Deus, meu querido, é uma oportunidade para você descansar em meio às suas lutas, quando você entrega a Jesus. Davi, ele foi o maior rei da história, um homem que foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, ele descansava todos os seus problemas em Deus. Mais problema do que Davi eu não sei. Na Bíblia eu não consigo ver um homem que passou por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta batalha. Mas ele aprendeu a descansar em Deus. Salmos 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada. Descansou em Deus. Deus está nas tuas mãos. Eu te sirvo. Tu és meu Deus. Tu és tudo para mim. De nada vai me faltar. Ou seja, o Senhor é suficiente, o Senhor me basta.
Era isso. Aprendeu a descansar em Deus. E ele continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Ele sabia que por mais que as lutas que ele passava, sempre Deus iria colocá-lo no lugar que ele ia ter descanso no meio às batalhas, em meio às lutas. Deus ia promover descanso para a vida dele. Ele dizia: refrigera minha alma, guia-me para as veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você sabia com quem estava. Então, descanso não é lugar, descanso não é ausente de trabalho, descanso não é tirar férias, descanso é você saber com quem você está e aonde você está. Isso que é descanso. Então Davi sabia que Deus estava com ele. E quando você sabe que Deus está com você, meu querido, no dia mais difícil da sua vida, você vai encontrar descanso. Aí ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Descanso não é o exercício de trabalho, meu querido. Descanso é você saber aonde você está habitando e com quem você está habitando. Isso que é descanso. Você vai tirar férias, você vai viajar, você vai para Dubai, você vai para Amsterdã, Israel, vai para todo lado. Só não pode ir para o Rio de Janeiro, né? Mas para o resto você pode ir tudo. Só que você não vai encontrar descanso enquanto você não aprender a descansar em Deus. Enquanto você não aprender a descansar em Deus, você pode ir para onde você quiser. Então Deus, Ele tem descanso para nossas vidas. Deus, Ele tem descanso para o povo de Israel. Preste atenção. Isaías 30, do versos 15 ao verso 16, diz assim: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será os seus inimigos os perseguindo. Batista, onde está o seu descanso? O povo de Israel não quis descanso. Deus disse: o seu descanso está em mim. Só serão salvos os vossos adversários se descansarem em mim. Batista, aonde está o seu descanso? O seu descanso está em coisas? O seu descanso está em objetos? O seu descanso está nos seus bens? O seu descanso está nas suas viagens? Deus, Ele oferece descanso para mim e para você. Não adianta você tirar férias sem desfrutar delas. Não adianta. Você vai ficar mais cansado, entediado, com raiva. Você só vai desfrutar das suas férias, do seu dia de descanso, do seu tempo, longe do seu trabalho, quando você aprender a descansar em Deus. Ninguém que está cansado consegue servir a Deus com excelência e com amor. Ninguém. Não existe uma pessoa cansada que ela consegue servir a Deus com excelência, servir a Deus com amor, servir as pessoas. Ninguém. Pessoas cansadas não conseguem viver o propósito que Deus tem para a vida delas. Não consegue. Elias, cansado, entrou numa caverna, pediu a morte. Estava abrindo mão do propósito que Deus tem para a vida dele, negociando princípios inegociáveis,
negociando valores inegociáveis, com medo de Jezabel. Quantas pessoas que estão cansadas e dizem: olha, eu prefiro morrer do que viver essa vida. Pessoas amarguradas. O principal propósito de Deus para o homem, não é o homem trabalhar para Ele, é o homem ter um relacionamento saudável com Ele. É isso. E você só vai aprender esse relacionamento quando você aprender a descansar em Deus. Quando você aprender a gostar de você. Pessoas que se autodestroem, não gostam dela, não gostam de si próprio. Deus te fez com tanto amor, Deus te fez com tanto carinho. Deus deu o seu único filho por amor a você, e agora você se autodestruindo. Tem que parar, meu querido. Tem hora que Deus manda avançar, mas tem hora que Deus manda parar. Parar dessa correria louca. Parar dessa loucura que engloba a sua vida e descansar em Deus. Se Deus mostrou para você a visão da sua empresa, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Se Deus colocou você naquela empresa, Ele vai te... O sustento vem de Deus. Não adianta. Fica doido. Querer ganhar o mundo, querer ganhar um império, ficar louco da cabeça, daqui a pouco está doido, precisando de psiquiatra, lá no doutor Alexandre, e tudo, e cadê? Ganhou o império, perdeu a vida. Perdeu a vida. Vive uma perturbação louca. Aprenda a gostar de você. Aprenda a gostar de você. Não tem como você gostar de alguém sem se primeiro você gostar de você. Se coloque de pé. E para encerrar, Mateus 22:39 diz: e este é o segundo maior mandamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meu querido, antes de você querer socorrer todos,